Bom dia, Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Destaques SC. No programa de hoje, gostaríamos de estar agradecendo a parceria dessas grandes mulheres que vêm comandando quadros aqui no programa, que vêm trazendo temas extremamente relevantes para você, para a nossa sociedade catarinense e brasileira. A nossa querida amiga Silvana Souza da Pra Você Flores Eventos e a doutora Letícia Duarte, que comanda o quadro Vencendo o Tempo. A gente hoje traz a entrevista com um grande profissional, um grande renome nacional e internacional, que é Carlos Gracie Júnior, que vai estar contando um pouco da sua história, a história da sua família e da Dieta Gracie, como viver de forma saudável física e mentalmente. E falar em beleza, a gente não pode deixar de estar falando do Armazém da Maquiagem. Aqui nesse lugar você encontra todos os produtos que podem estar lhe ajudando no dia a dia, fortalecendo sua autoestima e deixando você cada vez mais bela. E falar o mês de maio é falar em flores, é falar em mãe. Mês das mães é o mês de dar aquele arranjo, aquela flor que com certeza vai deixar marcado nessa data tão importante. E quem pode estar lhe dando toda a atenção e fazendo o arranjo do seu jeito, do seu gosto, de forma personalizada, é a Pra Você Flores e Evento. Faça uma ligação, agende e deixe já marcado aquele momento que com certeza vai ficar guardado por muitos anos na memória de quem você tanto ama. Sua mãe, ela é merecedora de todo esse carinho. E a Pra Você Flores Evento pensa muito nesse sentido, fazendo os melhores arranjos para você. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Água Santa Rita, leve para a sua vida. Bem-vindos ao Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia, sou médica e nesse quadro trazemos novidades da área da saúde e formas de viver e envelhecer melhor. Hoje é um quadro muito especial, vou conversar com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Carlos Gracie Júnior. Um grande atleta, empresário do jiu-jitsu, né, o visionário do jiu-jitsu para todos. E hoje vamos conversar com ele sobre a rotina, dieta Gracie e curiosidades, né, do dia a dia. O que faz o Carlos Gracie estar tão bem hoje? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Então, Carlos, conta um pouquinho pra gente como é a tua rotina, né? Eu sei que são quase 1000 academias ao redor do mundo, aí é muito trabalho, e mesmo assim você consegue priorizar a saúde, né? A prioridade para você é o cuidado com a saúde, né? Obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço. Do seu programa aqui. Eu que agradeço. Que sem saúde, você acaba não tendo nada, né? É verdade. Acho que as conquistas no mundo que você pretende conseguir, elas são muito importantes, mas se você não tiver a saúde, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que os valores, na escala de valores, é principal você ter uma qualidade de vida no qual você tenha prazer em fazer as coisas que você faz, com saúde, com bem-estar. Então, eu ligo o meu lado profissional com o meu lado da saúde e procuro manter os dois conectados um com os outros. E isso já é algo que o teu pai trazia muito forte para vocês, né? Eu convivi com meu pai durante muitos anos, né?
E eu via nele isso, um exemplo que ele dava para gente, que ele tinha uma rotina de vida muito focada na saúde e ele se empenhava muito nisso e passar isso para gente. Então, isso passou a fazer parte da minha vida desde criança. E o que é a dieta Grace, né? Todo mundo fala muito da dieta Grace. Como surgiu essa dieta Grace? No que ela é baseada? Eu gostava muito de conversar com meu pai, né? Eu gostava de saber das coisas, do que acontecia. Ele gostava de contar as histórias. E ele me dizia que ele era um garoto muito, tinha hiperatividade, não conseguia nem sentar para comer, corria na hora da comida, ficava correndo em volta da mesa, e que tinha sérios assim problemas de ansiedade, problemas digestivos, né? E porque comia aquela comida que todo mundo comia, não tinha nenhuma disciplina alimentar, então sofria as consequências disso. Ele foi ficando mais velho, falou que tinha enxaqueca muito grande toda hora, e aquilo incomodava muito ele, porque ele estava, de repente, fazendo uma atividade, uma coisa, pegava aquela enxaqueca e tinha que sair correndo para se trancar no quarto escuro, para poder passar aquele período da enxaqueca. E falou que com o tempo de idade começou a se envolver com jiu-jitsu, né? E fazer lutas. E marcavam a luta para certa data e ficava torcendo para que naquela data não tivesse nenhum problema de doença ou um problema que pudesse ocasionar de ter que adiar aquela luta, porque iam dizer que ele estava com medo e o jiu-jitsu estava começando naquela época, era tudo ou nada, e falou, se eu ficar doente, eu vou ter que lutar doente mesmo. Então aquilo preocupava muito ele. Aí ele falou que um dia, caminhando na rua, no mercado, ele viu um livro com uma frase de Hipócrates: faça do seu alimento o seu remédio. Aí aquilo deixou ele com curiosidade. Ele foi lá e comprou aquele livro. Começou a ler aquilo e dali despertou nele uma curiosidade, uma necessidade de passar a dar atenção, vendo que a saúde vinha da alimentação. Dali em diante, ele passou a ser um pesquisador. Numa época onde ninguém falava, não tinha nutricionista, não tinha medicina nutricional. Sim, a dieta Grace surgiu... Data de 1930, ninguém falava em nada disso. Sim. Né? Todo mundo comia o que tinha para comer, o que era para comer ali. Ninguém ligava saúde à alimentação. Sim. Não tinha essa coisa que tem hoje, essa consciência que tem hoje. Então ele começou a estudar e começou a aplicar isso com ele e com os irmãos dele. Melhorar a alimentação. E ele falou que foi uma mudança terrível na vida dele, que deixou ele estarrecido com a mudança que teve no corpo dele. Uhum. E ele começou a pesquisar isso e fazer. E foi tocando, daí em diante nunca mais parou de procurar soluções, melhorias, medicamentos através de ervas medicinais, curar as pessoas através de alimentação. E foi criando uma dieta, né? Um método alimentar que a gente fazia de combinação alimentares, porque ele achava que... Ele dizia o seguinte, eu usava muito essa expressão, a dinamite, elas são feitas de componentes inofensivos, que juntos criam uma bomba. A mistura dos alimentos dentro do nosso aparelho digestivo, dependendo dessa combinação química, pode criar uma bomba também. Então a dieta Grace se baseou muito na combinação dos alimentos. No que você poderia comer coisas juntos umas com as outras. Só que não tinha nada muito científico, nunca teve nada muito científico nessa parte. É algo que ele ia experimentando nele e Ele na ia família. experimentando nele, ele ia vendo, ele ia ganhando aquela própria experiência.
e foi vivendo isso, uma coisa meio empírica. Uhum. Nós nascemos nesse ambiente. Então, desde que eu nasci, ele já colocava dentro de casa essa linha alimentar. E nós viemos fazendo isso inconscientemente, como coisas normais da nossa vida, que era aquilo ali que a gente comia dentro de casa. Quando nós fomos viver na rua, viver por nossas contas, nós já estávamos habituados a comer daquela maneira, que era uma alimentação onde a fruta era o carro principal. E a gente, dentro da nossa alimentação diária, a gente foi colocando isso como sendo uma coisa prática, normal, e sem questionar, sem procurar saber. Vocês seguiram os seguia o que era ensinamentos dele. ditado por ele. Aham. Era um homem com personalidade bem forte, pelo Exato. jeito. Aí o que aconteceu? Com os anos vindo, de alguns anos para cá, de uns 20 anos para cá, o mundo começou a dar atenção a isso. Porque eu acho que ele foi um dos percussores do interesse pela alimentação natural. Ele vinha de uma época, uma família muito grande, ele influenciou o ambiente do jiu-jitsu com isso, porque não eram só nós, eram nós, filhos, nossos alunos, a família de nossos alunos, e isso foi se esparramando e criando um interesse geral. E depois começou a vir faculdade de nutrição, tanto que eu entrei na faculdade e fiz 2 anos de nutrição. Uhum. Por assim foi. Depois eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, Seguiu o acabei rumo não tendo empresarial. tempo de Sim. continuar na faculdade, abandonei. E porque na minha cabeça eu falava assim, mesmo, eu já sei como é que me alimento, eu já estou vivendo isso. A faculdade começou a falar coisas que eu, às vezes, pela minha ignorância também, eu não concordava com aquilo. Eu estava muito influenciado naquela dieta alimentar, naquele estilo de vida. Não abandonei, não dei muito valor também, fui fazer jiu-jitsu e toquei minha vida no jiu-jitsu. E hoje em dia você ainda segue essa Hoje em dia, dieta Grace, o que no acontece? caso? Eu comecei, o que acontece? Começou a haver uma difusão das dietas alimentares. Sim. Aí o que eu comecei a ver é o seguinte: livros que falam muito bem do vegetarianismo, livros que falam muito bem do vegan, livros que falam muito bem das proteínas animais. Aí eu comecei a questionar como é que pode um livro que está falando tão bem disso, se você for ler aquele livro, ele te convence. Lê o outro, te convence. Lê o outro, te convence. Então, eu comecei a ver que não poderia ficar muito restrito só a uma visão do que acontece, do que o meu pai falava. Eu acho que ele conseguiu criar um ponto de vista muito forte, mas eu comecei a ver que os organismos eram um pouco diferentes uns dos outros. Coisas que, por exemplo, nós não crescemos não misturando nenhuma fruta ácida com qualquer outro tipo de fruta. Uhum. Fruta ácida tinha que ser comida pura. Então, eu passei a fazer minha vida inteira fazendo isso, acreditando nisso. Se eu comer uma laranja seleta, eu só vou comer laranja seleta. Se eu chupar um limão, eu só vou chupar limão. Se eu comer tangerina, eu só vou comer tangerina. E se eu vou comer uma comida de panela, se eu for comer uma outra fruta qualquer, eu não posso misturar com a fruta ácida. A fruta ácida não podia se misturar com nada. E eu via várias pessoas comendo fruta ácida. Eu falei, não te dá azia, não? Você não sente mal fazendo isso? Não, me sinto bem. Filhos pequenos meus, eu também comecei a não ficar radical e não proibir. Meus filhos pequenos, dá um suco de laranja com almoço para ele. Aquilo nunca aconteceu comigo. Tomar um suco de laranja ácida numa refeição de comida de panela. Uhum. Se eu fosse tomar algum suco ali, tinha que ser um suco que não fosse ácido. Uhum. Um suco de maçã, um suco de pera que não fosse ácido, mas nada de fruta ácida. Eu comecei a ver que pessoas se davam bem com aquilo. Eu nunca me dei bem com isso. A mim me incomodava. Eu não me sentia bem. Me causava um pouco de acidez
no organismo. Então eu comecei a procurar por mim mesmo, ouvir pessoas, ler um livro aqui, ler um outro ali, e entender isso. Eu tô adorando aqui o bate-papo, mas a gente vai precisar dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Conscientização ambiental é o tema trabalhado na jornada vincular desenvolvida pela equipe do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Vila União durante a pandemia. Cada semana, os pequenos vão aprendendo que cuidar do lugar onde eles vivem, separar o lixo, fazer compostagem, reciclar os materiais é muito importante. Através das atividades e dos materiais que eles levam para as atividades em casa, eles desenvolvem a criatividade. E o resultado de tudo isso é lindo. E o que você fez que foi tão legal assim? Eu aprendi a reciclar as coisas quando a gente pode. Muito bom, isso é um aprendizado bem interessante da reciclagem, né? As atividades e também a saudade, né? Saudade de vir aqui todos os dias depois que volta da escola, fazer as atividades todo mundo junto, fazer aula de basquete, futebol, dança. O que nós observamos foi que as crianças estão muito mais conscientes em relação aos cuidados com o lixo, ao uso das sacolas ecológicas, ao cuidado com o rio. Temos percebido também o afeto entre as crianças, o cuidado que elas têm tido umas com as outras, que é algo desenvolvido a partir dos laços comunitários. Trimania, FCB e você, realizando sonhos, transformando vidas. Agora retornamos, né, do nosso intervalo. Vamos continuar a nossa conversa aqui com Carlos Gracie Júnior. E a conclusão que eu cheguei, né, é que a dieta Gracie ela é muito importante, porque dentro da dieta Gracie, o meu pai era um cara muito radical dentro da dieta Gracie. Porque a dieta Gracie ela abrangia uma combinação. Esse alimento não come com esse, mas isso não quer dizer, ele não falava que você não podia comer carne. A carne não pode misturar com aquilo, mas se quisesse comer carne, comia. Mas ele não comia, a única proteína animal que ele comia era queijo. Não comia mais nada de proteína animal, não bebia leite, fazia nada. Mas ele, dentro da dieta, deixava as pessoas comerem aqueles tipos de coisa. Né? Mas você sabe que você falou agora da fruta cítrica, né? Faz sentido essa conclusão que o seu pai chegou, porque a fruta cítrica, o nosso estômago ele é ácido, ele tem um pH ácido para a digestão. A fruta cítrica estimula a alcalinização. Então, se você está comendo, você precisa do ácido para a digestão. Se você toma uma fruta cítrica, ela vai estimular o aumento do pH. Já a maçã, no caso, não. A maçã tem ácido málico, que ajuda a dissolver as gorduras. Então, a observação dele, nesse caso aí, para mim faz sentido, né? Dentro do conhecimento que eu tenho de alimentos aí, né? O que eu vi muito ali, que eu comecei a entender, conclusão minha, é que, por exemplo, uma pessoa que não faz dieta nenhuma, come de qualquer coisa, junk food, coisas, não se preocupa com nada. E, de repente, quer entrar numa disciplina alimentar rígida, que não pode comer isso, não pode comer aquilo. É muito difícil para um cara que está comendo de tudo, de repente radicalizar e deixar de comer tudo aquilo que ele gosta para comer coisas só para fazer bem. Ele pode até fazer. O que ele faz? Vai para uma clínica de emagrecimento ou uma clínica para curar certas enfermidades, se hospeda lá 15 dias, faz aquela radicalização toda, sente uma melhora, sai dali e volta para a vida dele normal, comer o que ele estava comendo antes. Não consegue manter, Não consegue manter. E eu acho que a sabedoria de uma disciplina alimentar
É você criar uma dieta para você, que você possa seguir aquela dieta a sua vida inteira. Eu acho que esse balanço, né, que é o difícil que as pessoas às vezes não conseguem fazer muito por falta de conhecimento. E o que me chama a atenção em você, né? Você é um cara que está conseguindo envelhecer diferente, né? Eu malho na sua academia e, assim, impressionante o teu nível de treino. Você está com 65 anos, né? Então, assim, a tua rotina, de uma forma ou outra, te trouxe uma forma diferente, né? Você tem um físico de jovem, você tem pique de um cara jovem, né? Como você se sente hoje, em termos de disposição? Olha, se eu fosse analisar a mim mesmo, eu vim reparando o seguinte: desde os 30 anos de idade, a cada 5 anos eu tenho que tirar o pé um pouquinho do acelerador. Eu já reparei que isso acontece de 5 em 5 anos. Aos 35, eu tive que tirar o pé um pouquinho do acelerador dos 30 anos. Quando cheguei aos 40, eu senti, falei, eu tenho que desacelerar um pouquinho. Aos 45, aos 50, aos 55, aos 60, aos 65. Eu venho sentindo isso. Uma queda gradual. Uma queda no meu ritmo esportivo. Eu vejo isso porque o que acontece? Eu treino com caras jovens. Né? Se eu fosse entrar num nível de treinamento com as pessoas da minha idade, eu ia achar que eu estou muito bem. Eu ia falar, pô, meu irmão, eu estou bem pra caramba, eu estou numa forma física excelente. Mas o problema é que eu me envolvo com caras de 40 e poucos, 30 e poucos anos. E faixa preta. Faixas pretas, todos os níveis de faixa, Sim. né? Então, eu estou naquela situação de saber, gente, estou sempre correndo atrás. Sim. Eu nunca estou me sentindo confortável. Eu sempre acho que eu tenho que melhorar. Pô, estou fora de forma. Eu nunca estou olhando para mim e falando, estou satisfeito. Não, eu falo, meu irmão, cansei. Pô, o cara está mais forte do que eu. Não estou conseguindo acompanhar o ritmo do cara. Isso tudo... Característico da competição no atleta, né? Eu sou competitivo, mas não contra os outros, comigo com mesmo. Você mesmo. Eu quero me superar. Sim. Toda vez eu quero me superar. Então, eu sinto que eu sou obrigado a tirar o pé do acelerador por causa de lesões, começa a exigir muito do meu corpo, no dia seguinte eu não consigo nem me mexer, falo, nossa, estou todo doído. Porque eu estou querendo exigir sempre além daquele meu limite. Né? E hoje em dia, assim, além da alimentação saudável, né? O que você come? O que você come no café da manhã? O que você come no almoço? Como é a tua rotina alimentar? A minha rotina alimentar é o seguinte, meu pai me ensinou uma coisa que eu aprendi e eu faço muito isso. Ele diz o seguinte, a parte da manhã é a parte da eliminação. Você está limpando o seu corpo de manhã. É como você deu uma festa ontem na sua casa, de manhã você vai limpar a sujeira que foi feita na festa. A hora do almoço é a hora da assimilação, a refeição do meio do dia. E à noite é a refeição de uma reposição que você gastou, se você treinou. Eu sempre treinei muito na parte da tarde e de noite eu tenho que comer bem porque eu tenho que repor toda aquela energia, toda aquela coisa que eu gastei durante a noite ali, treinando de 7, 8 horas da noite, né? Eu sempre janto tarde, vou comer às 10 horas da noite. Eu durmo tarde e acordo tarde. Então na parte da manhã, eu sempre como uma fruta, normalmente líquida e cítrica. Você começa teu dia com fruta cítrica. Exato. Hoje de manhã eu comi limão, suco de limão. Peguei um pouquinho de água, esquentei, mornei um pouquinho, peguei um limão, cortei a metade da caixa, e a gente conversando ali, você não toma qualquer água, né? Você toma água, você busca água em Santo Amaro da Imperatriz, né? Eu tenho uma casa lá em Santa Amaro da Imperatriz, num sítio lá, e lá tem uma nascente. Que é uma água excelente. Uma nascente de água mineral. Sim. Que lá abastece o sítio todo com isso, né? Todo o condomínio. E todo sábado eu vou lá encher os galões para trazer, quando eu não estou lá, para trazer, para beber aquela água, porque eu acho que aquela água, eu estou vendo que ela sai do mato ali, a floresta, e vem aquela água.
E eu gosto do sabor daquela água, então eu bebo aquela água normalmente. Eu me dou o trabalho De buscar. de ir buscar. Eu, na verdade, como eu vou comprar coisas, eu vou em lugares onde são lugares que preservam, não botam agrotóxico. Eu sempre procuro... Você come tudo orgânico. Dentro do possível é tudo orgânico. Às vezes está comendo na rua, você não sabe se é orgânico ou não, mas eu vou em restaurantes que dizem que é orgânico, eu procuro usar óleos que são melhores, Óleo de coco, o óleo que de você usa coco, para azeite de cozinhar? oliva, né? Eu procuro mais esses óleos. Eu evito óleo de soja, canola, esses óleos assim. E no almoço, o que você almoça? Eu almoço comida de panela, aí é a hora que eu como bem, né? Quando eu vou em restaurantes, eu vou em restaurantes que são naturais. Na minha academia agora, eu criei um restaurante lá chamado Simples Natural. Nessa daqui de Nessa Florianópolis. de Florianópolis, que a menina cozinha lá para as pessoas, aí eu digo, ó, eu quero que bote esse óleo, quero que faça isso, comida orgânica, pega isso, faz isso. A minha mulher vai lá, a Cláudia vai lá e faz um cardápio lá para a menina fazer, ela dá uma supervisão e eu almoço todo dia lá. E de noite eu como em casa, como normalmente fruta, como tapioca, como... Você está comendo carne? Não, Não. na verdade, eu tive várias fases. Eu comi carne poucas vezes quando eu era pequeno, até meus 25 anos de idade, eu comia, de vez em quando eu comia carne vermelha. Depois de 25 anos para cá, eu nunca mais botei uma carne vermelha na boca. Mas peixe você come? Peixe, teve períodos que eu comia, parava, fui vegan durante, nem nada animal, somente clara de ovo durante um período. Aí passava esse período, aí eu voltava a comer peixe, aí comi queijo durante bastante tempo, de repente cortei completamente qualquer coisa ligada Com ao leite. leite. Nada que Hoje em dia derivado de você não leite. come nada de carne vermelha, nenhum derivado de leite e nada de farinha. Trigo não entra também na tua alimentação. Normalmente, não. De vez em quando, numa situação, estou na estrada, estou numa situação onde eu vou comer alguma coisa, aí eu apelo para o menos pior. Aí, né? Também estou morrendo de fome, tenho que comer alguma coisa, mas dificilmente acontece isso, né? Porque eu sou mais prevenido com isso. Estou sempre preocupado com a Você minha carrega alimentação. junto, geralmente. E, na verdade, hoje eu voltei a comer peixe. Porque eu fiz um exame de sangue e mostrou que a clara do ovo Que não é é legal. boa para mim. Que Sim. meu organismo não estava digerindo a clara de ovo bem. A gema ele digere, a clara não. Então, como eu não como queijo, eu não como nenhum tipo de comida animal. Estava usando aquela proteína da clara de ovo e, de repente, a clara estava me dando muitos gases, essas coisas, eu estava intrigado com isso, por isso que eu fiz esse exame. Você fez um IgG de alimentos, personalizou a tua dieta. Deu castanha do Pará, que também não bate bem, e castanha do caju também não bate bem. E eu comia muito castanha do Pará e castanha do caju. Eu estava me dando gases, não sabia por quê. Achava que era de outros alimentos e era o que eu estava misturando esse alimento no meio da refeição. Quando eu tirei, sumiu os Melhorou, gases. que legal. Eu falei, então não vou mais comer isso. E suplementação de vitaminas, Tomo isso você vitaminas. faz. Melatonina, Melatonina, não precisa. só quando eu assim, estou de jet lag, viagem Aham. aí, que eu não durmo, mas eu tomo uma assim, mas normalmente eu uso suplementação, venho aqui na sua clínica, Sim. né? Já que ele fazer falou. alguma suplementação, Sim. faço algumas séries de ozônio, coisas saudáveis, assim, durante um período eu faço, aí dou uma parada, aí venho e faço de novo. Uma coisa controlada, sem exagero, eu sempre ouvi a sua orientação muito bem. Obrigada. Carlos, muito obrigada. Para mim é um prazer enorme. Eu te admiro muito como empresário, como atleta e principalmente como pessoa. Eu acho você de uma simpatia, de uma simplicidade e que Deus te abençoe. Tá? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, espero que gostem e até a próxima. E o programa Destaques SC vai ficando por aqui, contando com a sua audiência no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na TV BV.